Quero falar sobre Jesus nessa noite. Graças a Deus. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41, por favor. A partir do verso 41. Se você puder, coloque-se de pé. Diz a palavra de Deus: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Você pode dizer amém? Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a Bíblia não é clara a respeito do período de infância, adolescência e da juventude de Jesus. O que nós temos aqui é um incidente que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade. E esse texto que nós acabamos de ler, pelo menos na minha leitura, me traz uma lição preciosíssima. Me faz pensar sobre o quanto é importante Jesus na nossa vida. Jesus não pode ser uma prioridade, porque na escala das prioridades mudam circunstancialmente. Por exemplo, a sua prioridade enquanto você é jovem é uma, mas depois que você se casa, as suas prioridades elas mudam. Mas na escala dos valores, ela é imutável. A Bíblia vai dizer que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas da terra, mas nas coisas que são do céu, porque diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, porque é algo que é valoroso, é precioso. Então, na escala das coisas que são essenciais e que possuem de fato valores nas nossas vidas, nós vamos colocar que Deus, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, ela vem em primeiro lugar. E esse texto me revela isso, porque veja bem, o texto vai revelar um incidente que Jesus ficou para trás, mas não que Maria e José fossem descuidadas a ponto de não se importar com a presença de Jesus, mas foi algo que pode acontecer caso nós não tomemos alguns cuidados. Acontecer com Maria e José pode acontecer conosco também. Este casal foi um casal que Deus usou para poder trazer Jesus à terra, para poder cumprir o plano da redenção. Deus pôde contar com um casal que estava disposto a se sujeitar a Deus, um casal que estava disposto a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus projetos e metas de vida. Porque a Bíblia vai nos revelar que quando José e Maria eles estavam noivos, e dentro da cultura judaica, um casal de noivos, eles eram tidos como casados de forma antecipada, contudo eles não se relacionavam sexualmente e aguardavam pelo menos um ano até que se cumprisse as bodas.
mas eles já tinham projetos. Existiu toda uma preparação por parte de Maria, porque ela era uma jovem que estava se preparando para o momento mais importante para uma moça dentro da cultura judaica. José, o homem da casa, estava preparando todas as demais coisas para que o casamento fosse algo extraordinário, algo marcante, algo que ficasse marcado na memória não só deles, mas de todos os familiares. E de repente diz a Bíblia que estando Maria e José, seu esposo, desposado, lhe apareceu um anjo, e o anjo deu a ela a seguinte notícia: que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Maria, sem titubear, sem questionar a vontade divina, sem querer colocar algumas considerações, ou colocar algumas emendas nesse contrato, ou exigir algumas coisas para que esse contrato fosse cumprido, Maria, ela simplesmente disse: olha, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Não foi emoção, não foi empolgação, ela não foi negligente quanto a mensurar, a medir o que esse se entraria para a sua vida. Porque imagine uma moça, uma jovem, adolescente, de repente ela aparece dentro de uma comunidade judaica extremamente rigorosa, com a notícia que ela está grávida. E essa gravidez se deu por um milagre divino, algo que nunca tinha acontecido. Eu tenho certeza que a comunidade, quando Maria, ela disse isso, não aceitou. O próprio José teve dificuldade de acreditar quando Maria disse que ela estava grávida. E José, ele estava pensando em deixar Maria secretamente, não porque ele estava preocupado com a sua reputação, mas estava preocupado com a reputação e com a vida de Maria. Porque se José fosse embora, quem seria responsabilizado pela gravidez de Maria não seria Maria, mas seria José. Então José tentando em preservar Maria, porque a lei de Moisés dizia que a moça que estava noiva, e ela, no caso, cometesse um adultério, ela seria levada para o seu pai, apedrejada pela comunidade. José queria poupar a vida de Maria. José estava preocupado com a segurança de Maria. Então ele tentou deixá-la. Ele não conseguiu acreditar na história, mas tentou arrumar um meio para preservar a vida de Maria. E só não aconteceu isso porque o anjo apareceu e disse: olha, José, não temas em receber Maria, porque o que dela está sendo gerada é pelo Espírito Santo. E diz o texto então que José recebeu Maria, casou-se, precisou adiantar esse casamento. E foi uma coisa muito abrupta. Eles receberam Jesus em sua vida, e não foi muito simples, não foi muito fácil. Como explicar para a sociedade, para a comunidade? Agora nós recebemos a Jesus em nossa vida, e por causa disso nós tivemos que mudar toda a nossa estrutura, toda a nossa programação, todo o nosso projeto de vida. E é isso que acontece quando Jesus chega em nossa vida. Jesus chegou em minha vida, e eu precisei reorganizar a minha ordem de valores. Eu precisei me adequar com Jesus, e não Jesus se adequar às minhas prioridades de vida. Muita gente se engana em querer aceitar a Jesus e querer que Jesus se adeque à sua maneira de pensar, à sua maneira de viver, aos seus projetos de vida. Não acontece isso. Jesus chegou na vida de Maria, chegou na vida de José, e agora esse casal foi obrigado a ter que se readequar. Precisou ter uma readaptação. Tudo que José tinha projetado, ele precisou fazer um adendo, abrir um parênteses. Bom, isso aqui dá para esperar para o futuro, isso agora não dá mais para fazer, porque agora Jesus não está na minha vida. José e Maria precisou abrir mão da sua própria reputação, porque não foi fácil ter que explicar. Ou José teve que aceitar o fato de que ele avançou o sinal vermelho, e essa gravidez de Maria foi algo, um acidente de percurso. Ele teve
que aceitar e assumir essa gravidez como se o filho de fato fosse dele. Maria precisou abrir mão da sua reputação. A Maria precisou abrir mão da sua própria segurança, porque ela corria o risco de ser apedrejada. Mas para José e Maria, glorificar o nome de Deus era muito mais importante que suas prioridades de vida. Exaltar o nome do Senhor e cumprir com a vontade de Deus valia muito mais do que a sua própria reputação, valia muito mais do que a sua própria segurança, valia muito mais do que suas próprias metas e objetivos de vida. Isso ensina muita coisa para nós, irmão. Foi fácil? Não foi fácil. Viver com Jesus não é nada fácil. Ter que abrir mão de projetos, ter que abrir mão de vontades, de prazeres, de momentos que talvez você planejou para a sua vida, mas quando Jesus chega também com ele a bênção, a graça, o poder e a unção de Deus. Aleluia. Nós temos que fazer escolhas, a vida é feita de escolha, e aquele casal optou em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custou muitas dores. Você acha que foi fácil? Você acha que foi muito simples? Que coisa gloriosa, milagre de Deus, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai me aplaudir, eu vou ganhar fama. Coisíssima nenhuma. A sociedade teve dificuldade de aceitar. Quando José desce para Belém no recenseamento, e ele teve dificuldade de encontrar na casa dos seus próprios familiares, porque lá era a cidade de José. José era de Belém, os familiares de José moravam alguém lá, não é possível que não tinha ninguém que morasse lá. Tinha familiares, mas como a família agora aceitar uma moça cuja gravidez é duvidosa, cuja reputação é duvidosa? Vou colocar essa moça dentro de casa, coisíssima. José, sinto muito, eu vou dar lugar para fulano, beltrano, e vai nas hospedarias, também não tem lugar. Aleluia. Mas vai aonde? Vai lá para a manjedoura, porque lugar de cordeiro nascer é na manjedoura mesmo. Aleluia. E Jesus nasce, e José então não tinha se preparado com o bercinho. José tinha deixado tudo à mão, tudo muito simples, muito fácil. Jesus começa a crescer, aleluia. E agora José tem que se adaptar conforme Jesus está na sua vida. José começa a se adaptar com Jesus na sua vida. Veja bem, foi fácil? Não foi fácil. Viver com Jesus não é fácil, irmão. Não é esse evangelho que nós estamos ouvindo de blá blá blá, que só quer dar bênção, que Jesus só traz coisas boas. Jesus só traz coisas boas, é fato. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Vai enfrentar dificuldades, vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão de coisas para se sujeitar à soberana vontade de Deus. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos: é difícil viver com Jesus? É difícil. Mas viver sem Ele é impossível. E o texto nos fala isso. Por quê? Porque quando Jesus tinha 12 anos, eles tinham o costume de descer na festa da Páscoa. 3 festas era obrigatório que o homem judeu precisasse apresentar no templo do Senhor, por uma vez no ano: Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculo. E José então optou em ir na festa da Páscoa. Toda a Páscoa era um congresso que José não faltava, queria estar todas as Páscoas. José era um carpinteiro, era um homem diarista, que dependia do seu ganho trabalhando diariamente. Quem sai de Nazaré para Jerusalém gastaria pelo menos aí uns 7 dias de caminhada, no mínimo. Mas José, ele então se prepara para essa viagem, porque é uma viagem muito importante. É a viagem da comunhão, a viagem da adoração, a viagem para estar na presença de Deus, a viagem para comungar da graça e do poder de Deus. José então deixa os seus clientes esperando: olha, quando eu retornar da festa, é 7 dias mais ou menos, eu estou conjecturando, para eu poder ir. É mais 7 dias que eu vou passar lá, porque a festa da Páscoa, o primeiro dia era Santa Convocação, ninguém trabalhava, e 7 dias comia Páscoa. E no outro dia, no último dia, Santa Convocação, era 8 dias pelo menos de festa. Vou voltar, e mais 7 dias são 14, com mais 8, não quero ser a Dilma aqui, nós vamos fazer um cálculo aí, 22 dias.
ele ficaria sem trabalhar, ok? Mas ele se programou de forma antecipada, e saía ele com toda a sua comitiva. Era comum, eles saíam em carreatas, saíam em grandes procissões, porque isso era mais seguro. José foi com os seus familiares e amigos da comunidade de Nazaré, e desceram, Jesus foi com eles. E que festa gloriosa, que festa poderosa, que coisa gloriosa, foi gostoso, 7 dias de festa, 7 dias de muito poder. Mas aconteceu uma coisa que eu digo que acontece em nossos dias: o síndrome pós-congresso. Síndrome pós-congresso, foi uma bênção, todo mundo regozijando porque Deus falou, porque Deus operou, todo mundo feliz, e vai para casa só desfrutando das bênçãos. E eles, como era comum, Jesus, ele então acompanhava a comitiva, acompanhava a procissão, os parentes. E José e Maria saíram pela manhã e andaram um caminho de um dia, 24 quilômetros. E no final da tarde, Maria pergunta: José, cadê Jesus? Não, Maria, espera aí, Jesus é uma responsabilidade sua, ele deve estar com você. Não, Jesus não está comigo, você é o pai, você assumiu, então o filho é seu. Aonde está Jesus? Irmão, quando Jesus fica para trás, nós começamos a ter seríssimos problemas, que se nós não tivermos a capacidade de entendermos algumas verdades que nós vamos ver aqui, nós sucumbiremos na fé. E aí ficou aqui: não, José, era você que era responsável, porque você é o pai, já tem 12 anos, Maria, mas você é a mãe. A primeira coisa que eles sofreram quando Jesus fica para trás é o relacionamento conjugal. O casal já não se entende mais. Quando dentro de uma casa nós terceirizamos nossas responsabilidades, aonde você quer que a sua esposa esteja na igreja, ou a sua esposa quer que você esteja na igreja, porque a obrigação não é sua, não, a obrigação é minha, e nós deixamos Jesus para segundo plano, nós começamos a ter problemas de relacionamentos. E quanta gente que vem na igreja depois de um congresso tão abençoado como nós tivemos semana passada, saíram daqui e deixaram Jesus aqui, e chegaram em casa, aí as coisas começaram a acontecer. Não, mas você que é das irmãs, você que tem a responsabilidade é sua. Ei, a responsabilidade de cuidar de Jesus e ter Jesus próximo é do casal. Embora o esposo seja o sacerdote de casa, mas o relacionamento e a salvação é individual. E esse casal então começa essa disputa. Eu fico pensando, estou conjecturando: não, José, cadê José? Aí José e Maria começam a perguntar: não deve estar com fulano, deve estar com um parente. Irmão, a responsabilidade de manter Jesus no seu relacionamento não é da sua mãe, não é da irmã do círculo de oração, não é o pastor da igreja. Quem tem que manter altar dentro de casa é o casal que tem que manter um relacionamento estreito com Jesus. Aí começa aquela disputa: não, vamos ligar para a pastora: pastora, ore por nós, porque o negócio não está bom aqui em casa. E começa a terceirizar as responsabilidades espirituais. Responsabilidades espirituais não se terceiriza. Responsabilidades espirituais é prioridade do casal, é prioridade do homem, é prioridade da mulher. O seu relacionamento com Deus é prioridade exclusivamente sua. Temos que pedir ajuda, claro. Eles serão procurando os irmãos, sabe? Aqueles irmãos quando estão na prova e começa a procurar Jesus no casal, que é: irmão, ora por nós que o negócio está feio lá em casa, eu e minha esposa não estamos nos entendendo. E eles não se dão conta que o fato desse desentendimento ter sido instalado lá é porque Jesus ficou lá no congresso quando eles foram embora. Mas nessa noite Jesus não vai ficar aqui conosco, Ele vai descer para Nazaré com cada um de nós. Imagine que outro aspecto afetado na vida desse casal foi as emoções, porque lá no verso 48 diz que nós procurávamos ansiosos. Ansiedade.
Síndrome do pânico. Eu imagino aquela noite que Maria não conseguiu dormir. Imagine você, mãe. Você saiu, andou 24 quilômetros a pé, e você percebe que seu filho não está próximo de você. Você não consegue descer à noite porque é muito perigoso, e você vai ter que dormir aquela noite sem a presença do seu filho. A insegurança toma e campeia a mente de Maria e de José. E tanta gente na igreja sofrendo essas síndromes. Existem algo que são patológicos, sim, mas existem coisas que são por causa, não é por causa da presença do mal. Pior do que a presença do mal na vida de um cristão é a ausência de Deus. É a ausência de Deus, porque quando nós temos Deus em nossa vida, o mal tem que sucumbir, o mal tem que se apartar de nós. A Bíblia vai dizer que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. A presença de Deus alegra, a presença de Deus consola, a presença de Deus levanta, a presença de Deus consola, ampara, renova, restaura, cura. Mas a ausência de Deus transtorna, a ausência de Deus preocupa, a ausência de Deus deixa nós sermos de insegurança e de medo. Mas nessa noite a presença de Deus é real em nosso meio. Sinta a presença de Deus aí, Ele está conosco. Aleluia! A presença de Deus está entre nós. Esse medo do amanhã, essa insegurança, se vai dar certo ou não, não se preocupe, Jesus está contigo, vai dar certo, Deus vai mover em seu favor, Deus vai abençoar a sua vida. Você acredita nisso? Se você acredita, levante a sua mão e glorifique o nome dEle. Agora eu fico imaginando, se José e Maria ficassem brigando um com o outro, tentando procurar o responsável pela crise instalada. Aquele casal que fica tentando procurar o responsável é você, a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, a culpa é sua. Se você não tivesse dito, eu também não tinha falado. Mas se você tivesse falado com um tom mais brando, não teria acontecido isso. Para de querer ficar procurando o responsável por essa crise. Essa crise está acontecendo porque aquilo que é mais importante e precioso na sua vida ficou para trás. A presença de Jesus traz união e paz dentro do casamento. Será que não é isso que você está faltando? Um relacionamento dos dois, para que o lar fique mais estabilizado, a harmonia seja restaurada. Outra coisa que esse casal sofreu, imagine a noite, 3 dias procurando Jesus, e José, quem sabe, deitado numa estalagem, vai procurar Maria, porque faz 3 dias, não é? Você acha que Maria tem condições de atender esse homem? A falta da presença dele, até nessa área fica comprometida. E José vai lá agradar Maria, meu amor. José, sai para lá que não tem clima para nada. Está faltando um clima lá, irmãos. Quem sabe é a ausência de Jesus, viu? Porque a presença de Jesus restaura todos os âmbitos da vida de um casal. Tudo é abençoado quando estamos na presença dEle. Tudo. Outra área que foi afetada pela ausência de Jesus. José tinha agendas para entregar algumas coisas, mas ele precisou retornar 3 dias procurando Jesus. Houve um atraso nas entregas. Se houve atraso nas entregas, houve atraso também no pagamento, no recebimento. Se houve atraso no recebimento, como que ele paga? A vida material desse casal foi afetada pela ausência de Jesus. Ei, irmão, a presença de Jesus vai trazer prosperidade na sua vida. Aleluia! Está com o seu relacionamento afetado. É a crise no país. Quem sabe a crise é verdade, tem a crise sim, mas a presença de Jesus vai trazer bênção na sua vida. Deus não vai deixar faltar, mas a providência virá sobre a sua vida. E esse casal tomou o rumo certo. O que nós vamos fazer? Qual foi a última vez
que nós fomos para o templo, foi no último dia. No último dia do congresso, foi no último dia do congresso. Vamos lá, quem sabe ele não esteja lá aonde a gente deixou ele no último dia do congresso. E eles acharam Jesus aonde? Onde, meus irmãos? No templo. Você veio procurar ele aqui hoje? Então você está encontrando ele, ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! Aí só que eu fico aqui pensando, Maria vai dizer uma fala para Jesus, que parece que Jesus que foi ali meio que indisciplinado, saiu de perto. Onde você estava? Nós te procuramos, você se perdeu. Jesus não se perde, irmãos. Jesus não se perde. Eles que foram descuidados, porque havia o costume, e quando vim para a igreja adorar a Deus se torna apenas um costume, nós corremos o risco de deixar Jesus para trás. Mas se cada dia que você vier for um culto diferente, Jesus vem com você e vai embora com você. Jesus não vai ficar jamais para trás. Aleluia, aleluia. Nós estávamos ansiosos, nós estávamos ansiosos procurando. Agora a ansiedade acabou, irmão. A sua ansiedade acaba nessa noite, porque você encontrou Jesus aqui nessa casa. Você não pode sair com a ideia aqui de que você está indo embora sozinho de novo. Jesus está contigo, Jesus está contigo, Jesus está contigo, Jesus está contigo. Aleluia. E diz a Bíblia então que Jesus vai dizer para ele, eles ficam atônitos. Mas eu pensava, os seus valores são diferentes mesmo. Você não entende. Jesus muitas vezes não explica, complica, mas depois que complica, ele resolve o seu problema. Não importa se ele vai responder as tuas questões. O importante, Deus nunca prometeu responder todas as suas ansiedades, mas ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E o texto diz, para nós terminarmos: e desceu Jesus com eles para Nazaré. E as coisas se acertaram quando Jesus foi com ele. Jesus vai com você nessa noite, viu, irmão? Você não vai sair daqui. Você vai voltar para casa com Jesus, e esses problemas vão ser sanados. Essas dificuldades que você está encontrando vão ser solucionadas, porque a presença dele vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer segurança, vai trazer estabilidade emocional. Você não vai ficar mais desesperado. Essa síndrome do pânico não vai controlar a sua vida, porque você sabe que você está sob a segurança de Deus. Aquele que descansa à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos debaixo da sombra dele. O descanso está na sua vida. Desfrute dessa bênção. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado.